bem com vocês? Bom, meus amorzinhos, hoje eu tô aqui pra trazer a minha versão da maquiagem de casamento. Bom, gente, eu tava vendo muitos vídeos na internet, né? E eu já trouxe aqui também um vídeo pro canal, que é uma make que eu faria ali se eu fosse uma convidada, né? Uma madrinha de casamento e tudo mais. E conforme eu fui vendo alguns vídeos, aí eu vi que muita gente também faz make pra noiva. E essa vai ser a minha versão. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de maquiagem, então eu sinto que eu seria a minha própria maquiadora no meu casamento. Eu, além de gostar muito de maquiagem, eu gosto bastante de explorar as linhas do meu rosto, né? Explorar coisas diferentes, então eu acho que eu me encaixaria muito bem nisso. Então eu mesma faria a minha maquiagem e eu vou mostrar pra vocês a minha versão. Eu vou começar limpando muito bem a minha pele, porque vocês sabem que uma pele suja não fica maquiagem em cima, né? Pois é, eu vou vir com essa loção astringente aqui da Nupil, tá? E um algodãozinho também. Eu vou vir aplicando essa loção por todo o meu rosto, tá? Limpando bem, principalmente a região do nariz, tá? É uma região que naturalmente fica muito oleosa em mim e tudo mais, e às vezes acaba de abrir a base. Então eu gosto de deixar bem limpinha, bem assim, com nenhum risco assim realmente de sujeirinha ou algum tipo de oleosidade, tá? É claro que o nosso corpo, ele produz, né, a própria oleosidade, é meio comum, mas quanto mais a gente limpar e deixar essa região mais limpinha, melhor. Com a minha pele já limpíssima, eu vou vir com esse hidratante aqui da Rica. Eu tô tendo alguns probleminhas com os meus hidratantes pra pele inteira, então eu tô usando esse bastão para olhos aqui da Rica. Como ele é bem hidratante, eu tô usando ele no rosto, no meu rosto inteiro, tá? Ele é super hidratante. Um ponto muito positivo dele é que eu também gosto porque ele seca muito rápido, né? Ele não deixa nenhum aspecto de pele preguenta ou algo do tipo. Então eu tô usando bastante ele pelo resto do meu rosto. Inclusive, gente, vocês aí que tem a pele mista, a neutra, né? Me indiquem aqui hidratantes para esse tipo de pele, porque eu tô tendo alguns probleminhas com reação de outros hidratantes. Então eu quero muito que a gente faça essa troca. Eu ajudo vocês e vocês também me ajudam indicando produtos para pele mista a neutra, tá bom? Agora, gente, eu vou voltar com uma técnica muito antiga, que lá nos primórdios da maquiagem, né, a gente via que as maquiadoras usavam um batom vermelho. Esse aqui, ele é da Rundamond, que é uma make, assim, baratinha. E esse batom é um dos meus batons preferidos, pena que ele já tá no fim do fim, quase não dá mais pra usar, tá? Porém, ele é muito pigmentado e ele é muito confortável. E naquela época, quando essa técnica de aplicar um batom vermelho debaixo dos olhos bombou, as maquiadoras sempre falavam que era muito bom você aplicar porque ajudava a neutralizar o tom das olheiras. E eu vou resgatar essa técnica. Eu dei uma leve exagerada nesse vermelho, então eu vou vir com a minha esponjinha e eu vou vir esfumando esse vermelho aqui, justamente para não ficar tão acumulado assim. Eu achei muito legal quando eu lembrei dessa técnica, porque, cara, faz muito tempo que a gente não vê nenhum maquiador mais usando essa técnica. Por que será que as pessoas pararam de usar? Realmente, na época que eu usava muito isso aqui, gente, funcionava horrores, tá? Funcionava que era uma beleza, então eu decidi resgatar aqui e lembrar vocês também dessa técnica. É óbvio que a gente aplica um pouquinho mais claro, né, um batom um pouquinho mais claro, ou então com menos intensidade. Depois da gente já ficar desse jeito, né, eu vou vir com o meu primer, quase que eu me esqueço, tá? Vou vir com o meu primer. É até bom pra gente conseguir suavizar um pouquinho mais esse vermelho também, né? Um primer, eu vou aplicar ele aqui na região do nariz, do queixo e também um pouquinho na testa, tá, meus amores? Esse centro aqui e também aqui debaixo dos olhos se chama zona T, que geralmente é a zona que mais fica oleosa, ou então que a base mais abre. Então é a região que a gente mais tem que ter atenção. Antes da base, eu vou vir com esse meu iluminador corporal e pra rosto, tá? E um pincelzinho língua de gato. Eu vou aplicar... Eita! Eu vou aplicar ele, assim,
Um pouquinho a quantidade, não é muita coisa não. Realmente só pra gente conseguir trazer um pouquinho mais de glow pra essa pele, tá? Pra que ela não fique totalmente escorricada. E eu já vou aproveitar para misturar as duas técnicas. Uma técnica que bombou muito há um tempinho atrás, gente, é aplicar iluminador nas olheiras, né? Porque assim, quando você aplica a base, esse brilho vai refletir e vai disfarçar as nossas olheiras. Então, como eu tô com um iluminador aqui corporal e para rosto também, eu vou aproveitar para trazer ele aqui na linha das olheiras. E aí a gente já tem certeza que nada vai marcar. Outra técnica também que o pessoal sempre usava muito é a técnica do corretivo roxo, né? Para corrigir algumas linhas, para corrigir algumas manchinhas que a gente tinha no rosto. Eu vou esconder a minha pintinha que eu tenho aqui, tá? Eu gosto bastante de esconder ela. Não que eu ache ela feia, porém, toda vez que eu aplico base, ela dá uma leve sumida. Então, para ela sumir completamente e não correr risco de ficar aparecendo, eu gosto de dar uma escondidinha, tá? Isso vocês podem fazer também com algumas espinhas ou alguns cantinhos que estão muito avermelhados, tá? É muito bom porque ajuda a neutralizar esses tonzinhos antes da base. E depois da gente ficar com essa pele toda colorida, né, a gente vai finalmente começar ali com a pele. Vou vir aqui com a base dessa da Melu, que essa daqui, ela é no tom bege 4. E essa daqui da Intense, que o meu tom dela, gente, é o claro médio 2, tá bom? Vou misturar essas bases, você sabe que é uma das misturinhas que eu mais amo fazer. E já vou aplicar por todo o meu rosto. E agora, gente, eu fiz uns leves desenhos aqui na minha pele com a base. Eu vou vir com a minha blindagem, né? De sempre, gente, de lei. Quer que a maquiagem dure? Faz uma boa preparação de pele e também aplica bastante blindagem. Vou misturar tudo isso aqui com esse pincelzinho mais chanfrado, tá? E eu vou dar leves esfumadinhas assim e depois eu vou vir fazendo esse movimento aqui. Fiz toda a primeira aplicação todinha com o pincel e vocês já podem ver que essa cobertura, meus amores, é para poucos. Evitei aplicar muito na parte das orelhas, porque depois a gente vai vir com um corretivo concentrando melhor a questão de cobertura aqui mesmo, tá? Mas fiquem tranquilos que o corretivo ele cobre, tá bom? Corretivo de média a alta cobertura já cobre tranquilamente esse avermelhado, tá? Agora eu vou vir com a esponjinha assentando melhor essa base na minha pele. Eu já vou pro meu contorno direto cremoso, tá bom? Na minha pele. Então eu vou vir com essa base aqui, Soft Blend da Ruby Rose. E eu vou aplicar, como ela tá no tom um pouquinho mais escuro que o meu, eu vou colocar um pouquinho, pouca coisa, tá? Aqui no dorso da minha mão. Esse tom aqui que eu tô usando é o F80, tá? Ele tá bem escurinho pro meu tom e eu vou aproveitar, né? Pra poder usar de contorno pelo meu rosto. Então, eu venho com um pincelzinho, tá? Gosto de pegar aqui pouca quantidade pra gente começar a trabalhar esse contorno aqui de uma forma um pouco mais sutil pra depois ir a gente intensificando aos poucos. Isso é muito bom porque isso ajuda a gente ter um pouquinho mais de controle com os produtos. Desse jeitinho aqui, pessoal, já fiz todo o meu contorno por todo o meu rosto. Como eu falei pra vocês, a gente vai intensificando gradualmente pra não ficar uma grande bagunça, né? Agora eu vou vir com o meu blush cremoso. Meu blush cremoso favorito do momento, que ele é no tom 3, tá, gente? E o meu iluminador cremoso favorito, que esse aqui, na verdade, é em bastão, né? Que eu tô amando, tá? Vou fazer uma misturinha que eu já fiz em outro vídeo, testando uma técnica, só que eu fiz com um outro blush que secava muito rápido. Esse aqui, meus amores, ele demora um pouquinho pra secar. Então, eu vou aplicar bastante iluminador aqui no dorso da minha mão, tá? Esse aqui, gente, ele é no tom perolado. O nome dele é perolado, tá, gente? E agora eu vou vir com o meu blush por cima, tá? Bem por cima mesmo, gente. Coloco uma quantidade aqui que eu sei que eu vou conseguir aplicar no rosto todo. Dessa vez eu vou vir com um pincelzinho um pouquinho mais concentrado, tá?
pouquinho mais denso assim, pra gente ter um pouquinho mais de controle. E vou aplicando esse blush por toda a minha maçãzinha assim, fazendo aquela técnica de lifting que eu sempre faço em todos os vídeos. Mais ou menos da metade da maçã pra cima, pra gente levantar o olhar e ficar com uma aparência mais mulherão. Olha, gente, como fica maravilhoso essa junção de um blush opaco, sem brilho, com um iluminador em bastão ou também líquido, né? Isso é uma técnica muito legal pra quem não tem um blush com um glow, assim, um blush que tenha partículas de brilho, tem blush só opaco. Isso é muito legal pra você misturar os dois pra gente já ter um novo blush com uma nova aparência. Fica um brilho bem sutil, bem bonito, tá? E a cor também super maravilhosa. E eu sei que vocês já são um pouquinho agoniados, porque estão vendo abaixo do meu olho muito avermelhado ainda, né? Porém, gente, chegou a hora de esconder tudo isso. Vou vir com o meu corretivo favorito do momento, né? E já vou concentrar bastante ele aqui, tá? Abaixo dos meus olhos, tá? Realmente pra gente trazer mais cobertura pra essa parte dos olhos mesmo, tá? Eu gosto de aplicar o corretivo assim, depois do blush e do contorno, porque caso alguma coisa tenha ficado muito forte, a gente consegue vir controlando esse tom com o próprio corretivo. Eu vou espalhar esse corretivo com um pincel pra ajudar a dar mais alta cobertura. E assim a gente já escondeu todo aquele vermelhado que tinha embaixo dos nossos olhos, né, gente? Gente, agora eu vou vir com um corretivo um pouquinho mais claro pra gente trazer um pouquinho mais de iluminação nesse cantinho dos nossos olhos e também aqui no centro. Vocês sabem que eu amo essas partes um pouquinho mais claras porque dá um pouco mais de luz e destaque pra esse rosto, né? Então eu adoro essa técnica e como a gente tá bem assim, um pouquinho mais apagada, bem neutra, eu vou vir com um corretivo mais claro. Tá vendo? Bem clarinho. Com o pincel mesmo pincel que a gente aplicou o outro corretivo. E eu já vou vir dando um pouquinho mais de iluminação, principalmente ao lado do nariz. Porque assim a gente já consegue dar uma leve afinada ao nariz e também iluminar essa região do rosto. Desse jeitinho aqui, meus amores, e agora sim eu vou vir selando toda a minha pele. Vou vir com um pó translúcido, tá? Realmente reforçando essa minha região aqui. Eu exagerei um pouquinho na quantidade de pó, mas qualquer coisa a gente vem com o pincel retirando o excesso, tá? Vou vir aplicando esse pó translúcido só onde a gente aplicou o corretivo mais claro, tá? Relaxa que eu vou esfumar esse pó ali no centro. Então, aqui e também na testa. E agora, com um pincel fofão, eu vou vir com o meu pó solto, tá? Esse aqui, ele tem um pouquinho mais de fundo de cor do que o outro que eu usei. E eu vou aplicar esse pó por todo o meu rosto, já selando tudo, né? Dando mais ênfase realmente pro resto do rosto, onde não foi selado. Então, aqui embaixo do olho, eu não vou aplicar tanto esse pó. Vou realmente só dando uma leve varrida pra tudo ficar bem selado. Depois de tudo bem selado, eu vou vir pro contorno e o blush em pó. Primeiro, vou vir com o meu contorno, com esse meu duo de contornos aqui da City Girls, né? Que vocês estão cansados de ver também. Tira um pouquinho do excesso e aí sim a gente já vem reforçando aquele contorno que a gente fez. E agora sim, se você quiser, pode deixar mais marcado ou então deixar um pouquinho mais leve também, como tá aqui no rosto. Desse jeitinho aqui, pessoal. E agora eu vou vir com um dos meus blushes favoritos do momento, que é esse aqui da Anitta, gente. Tô completamente apaixonada por ele ultimamente. Aprendi a usar ele bem tranquilamente, então eu vou vir com o meu pincel grandão. E vou vir aplicando aqui, só reforçando aquele blush cremoso que a gente aplicou embaixo. Esse blush da Anitta, ele tem uma leve cintilância, então é bem legal, porque a gente já traz mais brilho ainda, porque como a gente fez um combo, né, de blush com iluminador, a gente já trouxe um pouquinho mais desse pigmento brilhoso. Então eu fico muito feliz e eu adoro brilho, quanto mais brilho, melhor. E agora chegou uma das partes que eu mais amo na maquiagem, que é com certeza o iluminador. Pois é, gente, tenho esses dois tons aqui, eu tô um pouquinho indecisa qual que eu uso, mas eu acho que eu vou de dourado.
Vou vir com esse fixador de maquiagem spray e um pincelzinho um pouquinho mais estratégico, né? Pra gente poder aplicar o iluminador. E claro, esse duo de iluminadores maravilhoso da Ruby Rose e o tomzinho dourado, tá? Eu molhei o pincel justamente pra pegar um pouquinho mais de produto e conseguir brilhar muito mais. Vocês também, olha esse brilho! Meu Deus do céu, gente, esse iluminador é perfeito. Sou completamente apaixonada por ele, deu uma leve exagerada, inclusive. Gente, é muito bom e ele é muito potente. E o que eu tava falando, gente, vocês podem sim aplicar esse fixador antes, né? Aplicar uma bruma, um fixador antes do iluminador pra deixar a pele um pouquinho mais molhada. E assim que essa bruma ou esse fixador secar, vai grudar mais o iluminador na pele. Bem potente assim mesmo, meus amores. Amo iluminador assim. E agora, pra gente blindar realmente essa pele, eu vou vir com o mesmo fixador, tá? Fechar os olhinhos aqui pra não cair. Desse jeitinho assim. E agora é só esperar esse fixador assentar na pele. Gente, olha que maravilha. Depois do fixador já secar um pouquinho mais na pele. Olha que pele maravilhosa. Perfeita, sem abrir, sem craquelar, super maravilhosa, com muito brilho, né? De respeito ali para um casamento. Se você ficou curioso ou curiosa para poder ver como que eu vou fazer os meus olhos pro meu casamento, é só clicar aqui no link para a parte 2 desse vídeo, meu amor. Sim. Se você gostou, não se esquece de deixar muito like, se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações para não perder nada que vem por aí. Tá bom? Um super beijo, meus amores, e tchau!